Fala rapaziada, beleza? Tá começando mais um episódio do Zica do Bem. Aqui a gente fala de dores, das alegrias, das superações e das histórias que salvam vidas de um jeito diferente. Fica com a gente até o final, por causa que hoje vai ter muitas inspiração. É que eu penso em inspiração, tipo, sabe? Então fica com a gente até o final hoje, por causa que vai ter inspiração, verdade e um recado super importante para nós e para vocês. Ele é treinador, professor, coordenador e muito mais. Fica com a gente que esse cara vai te surpreender. E hoje a gente tá com um convidado muito especial. Ele faz parte da nossa vida. Nosso treinador, nosso amigo, nosso exemplo. Bem-vindo, Luizinho. Obrigado, boa tarde para vocês. Boa É um tarde. prazer de estar aqui hoje, tá? Já estamos marcando já há um tempo, né? E vamos lá no paredão de vocês hoje. Luizinho, como foi a sua infância? A minha infância foi um pouco difícil, né? Porque eu perdi meu pai cedo. Então, através do esporte que me fortaleceu para fazer o alicerce que eu sou hoje. Sem um esporte, acho que não estaria aqui hoje. O que fez você seguir em frente quando seu pai se foi? Minha mãe fez a diferença. Nós somos 4 irmãos, 3 irmãs e eu de único homem, menino. Já tinha duas irmãs já casadas, né? E outra já para a vida meio que já encaminhada. Nessas situações de vai e vem, eu parei de jogar, porque eu já era federado nessa época quando meu pai faleceu, parei um ano. Aí um técnico, na época chamava Toninho, foi técnico de futsal de alguns clubes grandes, e me chamou novamente para voltar a jogar. Aí eu retornei pelo Espéria, Clube Espéria. Tinha uns 10 anos já, de 9 a 10 anos. E nessa trajetória aí que foi fazendo todo o caminho, minha mãe sempre acompanhando. Então, era um difícil financeiramente, né? Porque foi um baque, né, que aconteceu. E conseguimos lidar muito bem com as situações. Na época, a facilidade de entrar no mundo das drogas, tudo, o esporte me afastou de tudo isso. Hoje, eu falo tenho 40 anos, eu fui criado praticamente próximo numa periferia e nunca coloquei um álcool e uma droga na boca, nem para experimentar. Qualquer tipo. Vinho, não. Cerveja, não. Cigarro, não. Nada. E eu fui criado no mundo do futebol, na várzea, eu jogo até hoje, e nunca coloquei. E nunca ninguém me influenciou, porque o esporte, ele me ensinou isso. Eu tenho que tomar minhas decisões, e não as pessoas influenciarem. Eu tenho que saber o que é certo, o que é bom, o que é ruim pra mim. O que é certo, o que é errado. Eu tenho que ter essa diferença, desculpa, fugiu a palavra. Esse diferencial, quando você consegue entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, você tem a responsabilidade. Porque se der errado, você sabe que deu errado por aquilo. Se der certo, você sabe que deu certo por aquilo. Então, existem as coisas, eu até brinco, é melhor você se arrepender de uma coisa que fez, num bom sentido, do que você se arrepender de uma coisa que você não fez. Porque se der errado, dá experiência. E se der certo, você é vitorioso. É o lema da vida. Que time você jogou de várzea? Eu joguei em alguns times bons. Eu vou falar rapidinho alguns. Eu comecei no SFUCO, na Coab 1, que é numa periferia de São Paulo aqui, Zona Leste. Joguei no Serete, que tinha um projeto. Depois eu joguei Universidade de São Judas, Clube Espéria, Corinthians, Palmeiras, Nacional, aí vários clubes, Portuguesa. Joguei Copa São Paulo, aí eu tive uma lesão grave. Foi a chavinha da minha vida, onde eu larguei todo o esporte, eu como atleta, e fui me preparar para me transformar no que sou hoje. Um técnico, professor. Eu sou formado em licenciatura e bacharelado e estou trabalhando nos dois mundos hoje.
Você já pensava em ser treinador quando você era criança, quando você era um toquinho assim? Paulo, eu sou federado desde os meus 5 anos de idade. Desde 5? 5 anos. Caraca. Desde os meus 5 anos de idade eu tinha certeza que eu ia ser professor de educação física. Eu me formei para trabalhar no futebol, mas nunca trabalhei no futebol. Há 23 anos eu trabalho na natação. Como você teve a sua lesão? Eu tive uma lesão, foi até engraçado. Eu tinha uma semifinal de DEF, que antigamente não tinha Campeonato Paulista ainda com uns 13, 14 anos, né? A primeira lesão grave que eu tive. E eu fui brincar, num dia qualquer, um rapaz caiu em cima do meu pé e virou, quebrei o tornozelo. Aí eu fiquei numa dimensão, se ia fazer uma cirurgia ou não, tinha que esperar colar, né, cicatrizar, calcificar, para mim saber se ele ia calcificar certo ou não, para poder saber se eu ia precisar fazer cirurgia ou não. Graças a Deus não precisou. Aí eu consegui recuperar bem, voltei até jogar, mas eu já estava com o caminho andado aí na faculdade em outros projetos. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua adolescência? O câncer da minha mãe. Nesse meio tempo teve um câncer aí. Eu tinha acabado de perder meu pai e minha mãe teve câncer de mama. Sua mãe tá bem? Tá bem, graças a Deus. Ainda tá viva? Tá. Minha mãe vai fazer 80 anos quase, já tá 78. 78? Dirige, faz tudo, totalmente independente. A portuguesinha é forte. Acho que foi o maior desafio, porque assim, eu ia pra academia trabalhar às 6 horas da manhã, mas eu deixava minha mãe na quimioterapia. E a quimioterapia tem que fazer acompanhando, com um acompanhante, e não tinha alguém para acompanhar. Então o que eu fazia? Eu ia, entrava com ela, a quimioterapia como se fosse tomar um soro, eu descia e falava, vou tomar um café. Eu ia trabalhar e só voltava às 11 horas para vir buscar ela. E as enfermeiras sabiam também dessa situação. Aí eu voltava, deixava ela em casa, aí eu para outro emprego. Isso foi um dilema. Ou quando ela não ia, voltava de condução, que não era para buscar ela. Essa é a fase que tinha um carrinho Gol a ar, ainda nós tínhamos um carrinho aí nessa fase. Antes disso, não tinha. Então eu acho que pra mim foi a fase mais difícil. Minha mãe sempre teve muitos problemas de saúde. Então diabetes, pressão alta. Então ela teve bastante dificuldade nessa parte. E só era eu e ela, né, nessa fase. Minhas irmãs eram tudo casadas, cada um tinha sua vida. E alguns detalhes, problemas familiares que todos temos, né, mas até hoje eu e a veinha somos firme e forte. Como você fazia para trabalhar ou estudar quando não tinha dinheiro para o transporte? Aí você não foi na ferida, hein? Vai fazer eu chorar hoje, hein? Bom, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Muito. Nunca teve tempo ruim. Nunca. Então eu vou explicar pra vocês. Realmente, eu vou explicar rapidinho pra vocês entenderem. Quando eu comecei a faculdade, eu fui no shopping, andando, da minha casa até o shopping, daqui a uns 3 km, shopping Aricanduva, e lá tinha um stand da faculdade UNG, Universidade de Guarulhos. E era fazer inscrição grátis, antigamente para fazer o vestibular, você pagava, né, taxa e tal, e eu não tinha condição de pagar, então esse era grátis, tá bom. Eu fui lá, passei, eu era bom aluno, passei tudo, e para pagar a matrícula. Eu lembro até hoje, gente, o valor da matrícula da minha faculdade. Isso faz alguns anos atrás. Eu comecei em 2003, 2004, mais ou menos. Então nós estamos falando aí com mais de 20 anos. Eu paguei minha mensalidade, a matrícula, rifando uma bicicleta. Essa bicicleta foi uma professora que ganhou. Uma professora que era minha professora de matemática, era uma japonesa, uma senhora, e me deu a bicicleta. Então eu paguei 556 a matrícula. E eu nunca paguei uma mensalidade na faculdade, sempre negociando. Então como que era a minha vida? A faculdade é semestral, então era 556. E na JET, quando eu entrei na JET, os 3 primeiros meses estagiário não ganhava nada, era para aprender. Só que no segundo mês, pelo meu esforço, a academia já começou a ter uma remuneração, que era R$300. Então R$300 para 556, estamos faltando aí R$256. O que eu fazia, Paulo? Eu juntava esse dinheiro, no final do semestre, eu pegava cheque, lembra do Banco Real? Era um banco que era só para universitário, eles abriram para universitário. Então eu tive crédito aí.
Então eu lembro até hoje que o cheque especial era de R$500. Então o que eu fiz para me continuar na faculdade? Eu pegava esse dinheiro, juntava, aí dava, sei lá, 6 meses a R$300, R$1.800, só que não bancava nada. Chegava para fazer a matrícula, eu pegava o cheque especial e pagava a matrícula. E esse eu dividia em 10 vezes. Só que os cheques voltavam. Então a cada 2 meses eu resgatava um cheque. Isso foi por 4 anos. Eu me formei em 2006, 2007. Eu fui terminar de pagar esses cheques em 2012. Mas como que foi? Não foi tão simples. Tinha dia que eu dormia na porta da reitoria para negociar, porque na secretaria não tinha acordo. Teve uma vez que sempre não, falei, não vou conseguir me informar, né? Ah, não vou desistir. Teve uma semana que eu fiquei 7 dias, todos os dias na porta da reitoria, sentado na escada. Até um dia que um segurança lá falou, vou conversar com o reitor, que eu não aguento mais você aqui todo dia. E no outro dia, ele falou, vem no outro dia, minha mãe foi. Aí acabou conversando, o reitor entendendo, ele abriu essa exceção. Então você vai pagar conforme for. Eu falei, eu não quero deixar de pagar. Só que eu não tenho condição de pagar da forma que é o correto. Você faz a faculdade, você está usando os ambientes, a água, a luz, tudo. E você tem que pagar, alguém tem que pagar a conta, senão não fecha. Só que eu não quero deixar de pagar, eu não quero nada de graça, eu não quero bolsa. Só que as condições que eu tenho é essa. E foi assim, eu fiz isso por 4 anos. Como que eu ia para a faculdade? Andando, a pé, de bicicleta. Eu morava na Vila da Lila e estudava em Guarulhos. Às vezes correndo. Não me pergunta quantos km dá. Não me pergunta. Às vezes carona. Então foi assim. E às vezes eu fazia... Sabe na Radial do lado do McDonald's? Não tem uma fábrica de gaiola? Depois se passa, que acho que tem até hoje. Eu fazia aquelas molinhas na madrugada. Molinha de gaiola para pagar a condução. Era por produção. E assim foi indo. Lógico que depois do meu 4º ano, eu já ganhava bem, já tinha uma proporção de cargo na academia, mesmo não formado, mas já dava treino, já tinha atletas campeões brasileiros, de seleção brasileira, então já tinha uma condição bem melhor. Mas essa foi o início. O que você mais aprendeu com o seu pai antes de perdê-lo? Trabalho. Meu pai sempre trabalhou muito, junto com a minha mãe, né? Então, eu via meu pai nunca me acompanhou no esporte, nunca. Eu não lembro do meu pai assim, num jogo meu, muito flash, muito pouco, mas sempre trabalhando. Sempre. Depois que se aposentou, trabalhando. Meu pai se aposentou, teve um bar, do bar comprou uma perua para vender limão, sempre vi meu pai trabalhando. Então lembro dessa parte. Já teve que esconder suas dificuldades pra continuar forte pros outros? Na verdade, é a primeira vez que eu tô abrindo. Nunca abri essa aí. Poucas pessoas sabem a minha história. E as que sabem, admiram. Vocês são poucos, sejam privilegiados. Hoje é bastante, né? Que vai alcançar bastante, mas poucas pessoas sabem. Eu nunca passei por coitado, nunca. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu jogava, o pessoal tinha condição, vai no McDonald's. Ah, não tô com vontade. Louco pra comer um McDonald's. Louco. Não tô com vinho. Então, eu tinha que ser forte. Porque coitado eu já ia ser um coitado. As pessoas não tinham que me ver como coitado, tinham que me ver como Luiz forte. E eu sou. É muito difícil alguma coisa me abalar. Até as pessoas brincam, nossa Luiz, você conhece todo mundo. É porque o cargo que eu tenho hoje, nas 2 empresas que eu trabalho, eu não preciso derrubar ninguém. As pessoas que vieram atrás de mim, não foi eu quero, não. Nunca quis ser chefe, nunca quis ser coordenador, eu quis ser professor. E nos 2 empregos eu faço questão de dar aula. Eu tenho um cargo de coordenador, mas nas 2 empresas eu dou aula, eu faço questão. As 2 empresas, não, você tem que focar mais na coordenação, sobrecarrega, não. Eu quero dar aula. Eu posso fazer a parte da coordenação, eu supro muito bem, eu me organizo muito bem, e eu faço as inscrições das competições, eu dou o treino, e nada falta. Então, eu tive que... Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu tive que fazer isso, porque eu não tinha uma pessoa assim, não,
o coitado eu já era. Desculpa. O coitado eu já era. Eu tinha que me mudar essa visão. Não adianta eu ficar falando, sabe, eu passei por isso, passei por aquilo. Não. Poucas pessoas sabem da minha história. Poucas. As pessoas mais... E essas pessoas que sabem são os meus melhores amigos. São amizades de 20, 30 anos. E por sinal, esses amigos têm mais de 60, 50 anos. Que foram pessoas que viram criança, adolescente, de 17, 18 anos, viram o meu crescimento. E eu nunca passei por coitado. É isso que faz a admiração. Mas Luizinho, coitado, você não foi. Você não tinha uma condição financeira muito privilegiada, mas você já fazendo isso, você não era mais coitado. Você já era um vitorioso. Você lutou por tudo que você quis. E como foi seu primeiro dia na JET? Primeiro dia da JET. Eu lembro até hoje, hein? Primeiro dia. JET Vila Matilde. Tá? Foi uma escola. O coordenador lá foi atleta também, acho que jogou bola também, foi nadador. Ele me deu essa oportunidade e foi muito legal, cara, porque assim, eu nunca tinha contato com piscina, eu não tinha contato, eu não tinha esse acesso. Na minha época era para quem tinha condição. Hoje não, hoje é uma necessidade aprender a nadar, porque qualquer lugar você tem acesso. Então foi uma coisa mágica. Pra mim foi uma coisa mágica. Foi um outro mundo, era um outro público. Então, mas não fiquei com medo não, eu encarei bem. Você já pensou em desistir de tudo alguma vez? Nunca. Eu não sou um cara que desiste. Quanto maior o transtorno, eu sou um chato. Eu vou até o final. Não tem problema nenhum as consequências. Mas eu não sou de desistir. É muito difícil. O que te fez escolher a JET como seu lugar? A JET é uma família. Família. Eu tive várias propostas para sair da JET e nunca passou pela minha cabeça. Uma, por gratidão, que a JET me ajudou muito. Tudo que eu tenho hoje é graças à JET. Profissional graças à JET. Tanto bens materiais como pessoa. Eu agradeço. Isso vai ser uma gratidão do resto da vida. Vou te dar um exemplo. Um exemplo que hoje é normal, tá? Se eu for mandado embora da JET, eu posso ser chutado. Mas nunca vou criticar. Nunca. Isso você pode ter certeza. Porque o que eles fizeram por mim foi minha família. Eu até brinco com o dono que o Nicolas é o vô. O Nicolas é meu filho. Eu falo que é o vovô. Porque foi realmente uma família. As pessoas que eu não tive no meu dia a dia, como pai e tal, foi uma referência para mim. Então, é uma família. Qual foi o seu maior desafio como treinador? Meu maior desafio como treinador é a transição. Quando eu dava aula pro treino. Quando você começa, você quer ver as coisas acontecer muito rápido. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com umas pessoas que são as melhores do mercado. Eu vou falar um nome aqui, tá? Que se chama Álvaro Taba. Com esse cara eu aprendi muito parte de treinamento. Muito. E hoje ele é meu amigo pessoal até hoje. Tem o Felipe Silva, o Guilherme. Foi uma época que eu aprendi muito. Até hoje eu tenho um respeito, eles têm um respeito por mim, eu tenho um respeito por eles. Na pandemia acabou a academia ajudando muita gente. Então, essas pessoas me ajudaram muito. Estamos falando de amizade de mais de 20 anos, tá? Não é amizade de 5, 6 anos, não. São referências para mim. Para você ter uma noção, nós estamos falando de hoje. Um deles é técnico do Corinthians, que já foi um dos melhores técnicos do Brasil. O outro é head coach da seleção brasileira, de Paralímpico. E o outro é técnico do SESI, uma das maiores equipes do Brasil aí também. O que é head coach? Head coach é o técnico principal. Ah, tá. Tá?